Olá, meus irmãos que estão chegando nesse canal através desse vídeo. Depois de aproximadamente quase 2000 anos tem se passado e as coisas continuam de mal a pior. O Deus de Israel, o Deus das religiões, o próprio diabo, está sempre querendo levar bilhões e bilhões ao inferno, ao lago de fogo. O primeiro templo de Salomão, da terra de Israel, construído por mãos humanas, a qual o nosso pai nunca habitou, nunca pediu para construir, que os verdadeiros profetas, o Messias e os apóstolos, sempre foram contra, e que Salomão construiu aquele templo, o templo de pedra, em Israel, para o próprio diabo, como descrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Então disse Salomão: o Deus, o Senhor, o Baal, o diabo, disse que habitaria nas trevas. Então Salomão edificou uma casa para a morada e assento para a sua eterna habitação do Deus de Israel, do Deus desse mundo, do próprio diabo. Então o Messias, sabendo que aquele templo e todos os outros construídos por mãos humanas, o tabernáculo de Moisés, todos os templos físicos, materiais, edificados por mãos humanas, foi feito para o próprio diabo, o Deus desse mundo. Então naquela época e hoje, como nada tem mudado, já se passando quase 2000 anos, então certa vez, quando o nosso Salvador, o Messias, como de costume, ia lá naquele templo que foi construído por Salomão ao diabo, homenageando ao diabo, ele deparou que aqueles líderes religiosos, aqueles sacerdotes e fariseus, estavam comercializando as pessoas, a casa, a morada do Pai. João capítulo 2, versículo 16. O Messias disse aos que vendiam pombas: não façam da casa do meu Pai casa de comércio. Então os seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela sua casa me consumirá. Qual casa que o Messias estava falando? Do templo de Salomão ou das pessoas? Porque Paulo diz, os profetas disseram, o Messias disse: não sabeis que vocês, que nós é que somos a casa do Pai e que o Espírito do nosso Pai habita em nós? Porque a casa do diabo foi feita por mãos humanas. O nosso Pai não habita em casas feitas por mãos de homens. Ele habita em nós. A casa que Ele construiu foi nós. Nós somos a casa do Pai. Por isso que Paulo diz, em Hebreus capítulo 8, versículo 2, Ele, o Messias, é o líder, o ministro do santuário e da verdadeira casa, que foi construída pelo Pai e não por os homens. Então os líderes religiosos daquela época disseram: mas com que autoridade, ou que sinal, que milagre que você faz para você achar que tem o direito de agir aqui assim? Então o Messias disse: destruam este templo, o meu corpo. Derrubam-me, vocês vão me matar. Mas em 3 dias eu o levantarei. 3 dias o Mestre ressuscitou. E os líderes religiosos da época e até os dias de hoje, que são cegos, guias de cegos, não entenderam até hoje as coisas. Então eles disseram: a construção deste templo, deste edifício, demorou cerca de 46 anos. Como dizes tu que o levantará em 3 dias? Mas o templo que o Messias falava era o seu próprio corpo. A casa do nosso Pai somos nós, meus irmãos. Então você que está preso numa religião, que ouve até muitas das vezes o seu líder, o seu pastor falando que eles alegam que nós é que somos a casa do nosso Pai, o Espírito do nosso Pai habita em nós. Mas eles falam isso só na teoria. Na prática, eles não fazem. Então eu tive conversando com alguns colegas, algumas pessoas por aí,
E estava falando a respeito sobre que o nosso Pai não habita nessas igrejas, nesses templos construídos por mãos humanas. E ele alegou para mim que o Messias, aos 12 anos, quando ensinava como de costume no templo, pois ele tinha necessidade de ensinar, porque aquelas pessoas estavam todas enganadas. Como nos dias de hoje, nada mudou. E disse que o Messias disse naquela época que vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai? Ora, se o Messias sabia muito mais que nós, que aquele templo foi feito por Deus das trevas, para o próprio diabo, como ele ia afirmar que era a casa do nosso Pai? E eu expliquei para ele, examina a Bíblia, peguem as Bíblias, as traduções e analisem. Então, se vocês lerem, eu falei para ele, se você ler em outras versões, você vai entender que ele não falou esse tipo de coisa. Na nova versão internacional, NVI, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 49, o Messias diz: por que vocês procuravam-me? Como não sabiam que era o meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu Pai? Então o Messias não disse que, olha, vocês estão procurando aí, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui na casa do meu Pai? Não, o Messias disse, vocês estavam me procurando, mas vocês não sabiam que eu deveria estar ocupado com as coisas, com os ensinos, aos assuntos concernentes das coisas do meu Pai? Quer falar a verdade? Quer ensinar a verdade? Se o Deus de Israel, que habita nas trevas e numa casa feita por mãos de homens, o nosso Pai é diferente, ele habita no céu e habita em nós, e não nas trevas. Nosso Pai é luz. Em 1 João fala, o Pai é luz, e nele não há treva alguma. O único que habita na luz, onde homem nenhum é capaz de chegar. E Paulo diz na carta de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não submetam ao mesmo jugo com os infiéis, pois que relação pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que união pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre o Messias e o diabo? O que há de comum entre o templo do Pai e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Pai vivo. Como diz o próprio Pai, habitarei no meio deles e com eles caminharei. Serei o seu Pai e eles serão o meu povo. Bem, meus irmãos, há quase 2000 anos e nada mudou. Muito pelo contrário, as coisas estão de mal a pior. Hoje em dia, vamos dar um exemplo. Se você chegar numa sinagoga, que são chamados de igrejas, nesses templos feitas por mãos de homens, vou dar só um exemplo. Se você chegar na igreja católica, naquelas quermesses que eles fazem, se vocês forem numa quermesse, onde a igreja católica romana faz todos os anos, e chegar lá e falar para eles, olha, vocês parem de fazer da casa do meu Pai, que são as pessoas, o comércio deles, parem de fazer esse comércio, parem de roubar o meu povo. O que será que eles vão fazer hoje, meus irmãos? Naquela época, os líderes religiosos não entenderam nada, e o Messias foi embora, saiu. E hoje, se você chegar numa festa comemorativa de fazer comércio das pessoas, seja evangélica, católica, qualquer religião sem exceção, e começar a derrubar as cadeiras, derrubar as banquinhas de venda, de pesca, o que eles vão fazer hoje, meus irmãos? Será que eles não vão pegar você de pancada? Será que eles não vão chamar a polícia e te prender? E falar, olha, esse homem é louco, esse homem, ele tem demônio no corpo. Olha, há quase 2000 anos se passou e nada mudou. Bem, meus irmãos, esse vídeo era só para demonstrar, era só para mostrar com clareza para as pessoas ainda que estão no sistema religioso, que ainda seguem um líder religioso, que suportam o fardo pesado que eles fazem vocês carregarem, e vocês ainda batem palma para eles, pagam para morar num lago de fogo, pagam para ir para o abismo, meus irmãos. Até quando vocês vão ficar nesse erro? O Messias disse, quando orar, quando falar com o Pai, não seja igual aos hipócritas, porque eles ficam em pé, eles se exaltam, ficam em pé nas igrejas, orando o tempo todo,
para serem vistos pelos homens. Quando for orar, entre no seu quarto e fala com o nosso Pai em segredo, em espírito, e o nosso Pai que te vê em secreto te recompensará. Não ajunteis riquezas na terra, não acumuleis bens materiais, acumula riqueza no céu, faça o bem. Romanos capítulo 2, versículo 19. Você que está convencido de ser o guia dos cegos, a luz daqueles que estão nas trevas, o educador dos ignorantes, o mestre das pessoas simples, porque você possui na lei a própria expressão do conhecimento e da verdade. Muito bem, você ensina aos outros e não ensina a si próprio? Você prega que não se deve roubar e você mesmo rouba? Você proíbe o adultério e você mesmo o comete? Você odeia os ídolos, mas rouba os objetos dos templos? Mas rouba o dinheiro das pessoas? Do templo verdadeiro? O templo do Pai? Do Espírito? Vocês que ensinam que não pode roubar, vocês mesmo roubam? Roubam os objetos dos templos? Das pessoas que são o templo verdadeiro do nosso Pai? Então fica a dica aí, meus irmãos, para vocês